Olá, minhas companheiras e meus companheiros da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Apesar de tudo, alegrias! Hoje, mais do que nunca, eu quero levar um papo com vocês, um papo muito pessoal, um papo aleatório sobre tudo. Primeiro eu quero começar agradecendo a todos vocês que me seguem. Mas não porque me seguem apenas, mas porque comentam, porque dão opinião, porque se expressam. E é justamente a comunicação de vocês, a opinião de vocês, os comentários que fazem, que me dão a força, que me mantêm, que me sustentam, para dizer alegrias, para continuar aqui conversando, para todos os dias sentar, fazer um vídeo. Mesmo quando eu também passo por depressão, passo por tristeza, passo por pessimismo, ainda assim eu tenho obrigação comigo, dada a minha idade, de manter a minha vida, senão é melhor morrer logo. E tenho obrigação com o meu próximo, de manter o otimismo, de levantar o astral. Não baixe a cabeça, sigamos em frente. Eu gosto muito dos comentários feitos. Eu vejo todos eles, eu leio todos eles, eu não posso responder todos eles. É difícil, né? Um vídeo tem 400 comentários, 600 comentários. Quando eu posso, eu ponho um coraçãozinho quando tenho tempo. Ou então, quando é um assunto muito pertinente, ou que incomoda, ou que diz, olha, está equivocado, eu faço um pequeno texto. Mas eu leio todos os comentários. Eu vejo todos os comentários. E os que eu mais gosto, eu vou dizer a vocês, é quando vocês dizem assim, muito obrigado, bem-vindo, eu estou aprendendo muito com você. Nunca passou pela minha cabeça ensinar Organização Social e Política, digamos assim, o SPB, a quem quer que seja. Eu já ensinei muito teatro, interpretação, mas ensinar ao próximo cidadania, política, sociabilidade, calhou, como diz aqui em Portugal, calhou para mim, caiu isso para mim. Mas por que caiu? Em vídeos anteriores, bem lá atrás, eu disse que quando você não vive um regime democrático, todas as coisas ficam fora do lugar. Por exemplo, o presidente não é o presidente de todos os brasileiros, não é presidente da nação brasileira, ele é presidente de um segmento quase nazifascista, quase neofascista. É presidente de um segmento do povo, de um grupo popular. Então ele não é o presidente, embora ele seja o presidente de fato. Então ele é dois. É ambígua a situação. Ele é o presidente do grupo de bolsominions que ficam gritando mito, 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 e não do resto do povo brasileiro, mas é o presidente do povo brasileiro pela liturgia do cargo, pela lei. As coisas ficam fora do lugar. Quando o Supremo Tribunal Federal, quando um juiz do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e outro toma outra, oposta, quando o juiz impõe limites as arbitrariedades do presidente e vem o outro ensinar o presidente como é que ele pode driblar as arbitrariedades, fica ambíguo. Quem é juiz de verdade, quem está julgando, quem está impondo limites, como é que fica isso? As coisas ficam fora do lugar. Então, a atriz passa a ser cantora e cantora de protesto, o humorista ou comediante passa a ser entrevistador de políticos, ou passa a ser um político ele mesmo, o médico passa a ser um militante, dirigente sindical, o dirigente sindical passa a ser um pelego, um safado que não ajuda em nada, que pula fora, que só pensa em dinheiro. Tudo fica fora do lugar. Que é o meu caso neste momento. Por isso que eu agradeço a vocês quando dizem estou aprendendo muito com você. Quem sou eu para ensinar? Aí eu fico contente, fico feliz que eu possa estar generosamente distribuindo nesse momento de sofrimento, de aflição, com as pessoas que me seguem, com as pessoas que me acompanham, uma compreensão do que se passa no mundo político. Eu não sou político, eu sou um comediante. Mas por que eu estou fazendo crônicas políticas? Eu devia estar fazendo crônicas sociais, crônicas de costumes, mas eu tenho que fazer crônica política. Porque esse espaço está vago. Na política não existe espaço vago. Porque eu sou chamado, com a minha idade, com a minha experiência, com a minha sabedoria, um pouco que eu aprendi na vida política, a me manifestar nesse momento, a preencher um espaço, a fazer frente ao fascismo, ao neofascismo que está sendo implantado no Brasil.
Então as coisas saem fora do lugar. Então eu continuo, eu disse que a conversa hoje era aleatória, porque desta posição pessoal, onde eu falo de mim, falo da minha relação com vocês, vamos então para o macromundo, para o mundo da política. Quando a gente bate numa tecla e diz assim, burguesia, muita gente torce o nariz, lá vem ele com essa história de burguesia. Não, burguesia é uma classe social que fez a Revolução Francesa de 1792, comandou a Revolução Francesa de 1792. Ela era revolucionária naquela época. Ela trouxe grande progresso para a humanidade durante 200 anos, durante 150 anos, não sei quantos anos exatamente, mas trouxe grande progresso para a humanidade. Trouxe máquinas novas, trouxe novas tecnologias, ciência, superou diversos mitos, superou diversos preconceitos, sobretudo religiosos. Então ela foi revolucionária, não podemos deixar de falar que existe uma classe chamada burguesia. E quando eu falo classe operária ou proletariado, é exatamente aquelas pessoas que não têm outra coisa para vender no mercado que não a sua força de trabalho. Seja lavando pratos, encerando o chão, ou dando aulas, ou fazendo cirurgias, ou elaborando planos de software, mas é a sua força de trabalho, a única coisa que ele tem, ele vende por este preço, ele adquire no mercado da burguesia, no mercado da indústria e comércio, os bens que ele precisa para viver. E esta força de trabalho vai ao mercado, ou seja, como se ela fosse para uma feira. E ela será mais ou menos valorizada quanto à sua necessidade na sociedade. Por exemplo, capinar um quintal, qualquer braço, desde que tenha vitalidade, pode fazer, homem ou mulher. Então isso barateia o salário. Entretanto, uma cirurgia do nervo óptico, pouquíssimos fazem. Então isso eleva o salário, eleva o valor daquela força de trabalho. Então vamos começar por aí, quando eu falo burguesia, capitalismo, classe social. Mas por que eu estou falando isso com vocês assim nessa conversa hoje um pouco mais longa, um pouco pode parecer chata? É porque existe um conceito chamado classe dominante. Numa sociedade de classes, e a sociedade sempre foi dividida em classes, desde que nós nos estruturamos como civilização, numa sociedade de classe é sempre a classe que domina, a classe dirigente, a classe que diz qual vai ser a economia, qual vai ser o rumo que o país, ou a nação, ou aquela tribo vai tomar. É aquela classe que tem o poder, mas não é só o poder das armas, ela tem o poder econômico, ela tem a grana, o tutu, a moeda de troca para comprar, para negociar, para defender as suas fronteiras, as suas divisas, para dar comida à população, o que quer que seja. Então ela é a classe dominante. No Brasil de hoje, a classe dominante achou que estava ganhando pouco, precisava de mais grana. Achou que esta política de distribuir benesses para a população, bolsas de famílias, auxílio moradia, Minha Casa Minha Vida, universidade grátis, estava tirando do bolso deles. No Brasil, a classe dominante é uma elite do atraso, como disse Gessé Souza. Eles são atrasados, eles não compreendem que quanto mais sadio e evoluído é um povo, mais eles ganham também. Não, a ganância, acostumados à ganância ancestral, cortaram o barato do povo. Procuraram com o radar deles quem poderia representá-los nas últimas eleições, poderia representar seus interesses financeiros, econômicos, seu projeto de vida pessoal. E como o Alckmin não decolou, Geraldo Alckmin, que seria o candidato natural dessa raça, foi parar em Bolsonaro, lamentavelmente. E levaram pelo antipetismo, pela loucura do povo, pela ignorância, pela nossa incultura, uma boa parte do eleitorado a votar em Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro passa então a ser representante dessa classe dominante. Ele não escolhe Paulo Guedes à toa. É determinado para ele que tem que ser esta política econômica. Nós estamos elegendo você, quer dizer, essa classe econômica escolheu ele para ser eleito, para que ele imponha esse tipo de política econômica. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo contra o trabalhador, se vocês repararem. Tudo contra o povo. A favor da classe dominante, mais lucro, mais ganância. Porque diziam, basta fazer a reforma da Previdência que no dia seguinte tudo melhora. Não foi assim. Basta fazer a reforma trabalhista que no dia seguinte tudo melhora. Não foi assim. Vamos botar a culpa agora no coronavírus. Não, embolou o meio de campo, complicou com o coronavírus, mas não tinha melhorado nada. O desemprego só fazia aumentar e a situação do país era caótica.
cortando verbas de educação, de saúde, de ciência e tecnologia, de arte, de cultura, ou seja, reduzindo o país a nada, a puro produtor de matéria-prima, exportador de commodities. E esta classe dominante, aí que vamos chegar ao centro dessa questão, miolo, hoje eu estou prolixo demais, esta classe dominante ainda não está insatisfeita o suficiente com a escolha feita no nome de Jair Bolsonaro. E é ela que vai determinar, até o momento, é ela que vai determinar a permanência de Jair Bolsonaro na presidência. Enquanto ele estiver servindo aos interesses desta classe dominante, mesmo que grosseiro, mesmo que sem compaixão, sem amor, a classe dominante está pouco se importando com o povo. A classe dominante está importando com o lucro dela. Sempre foi assim, porque o lucro dela aumenta o poder dela sobre a nação, sobre a tribo. Então, o que podemos hoje chamar de esquerda, quer dizer, aqueles que de alguma forma dizem, olha, o poder tem que ser dividido de forma igual, as classes trabalhadoras têm que ter direito à participação na democracia e na sociedade. Essa força chamada esquerda, porque isso vem desde a Revolução Francesa, não tem força dominante nenhuma para impor nada. É levada a reboque, perdeu sua força. Neste momento, não tem cacife de jogo, não tem cartas na mão, muito poucas cartas. E a classe dominante não faz o que quer. E ela vai manter Jair Bolsonaro como presidente enquanto interessar a ela por quantos anos forem necessários. E fará tudo, romperá todos os limites, debochará do povo, como faz ali o velho que vocês conhecem, vestido de verde e amarelo, aquele careca. Eu não quero citar o nome para nem me aborrecer. Esse ministro sinistro da saúde que foi nomeado, ele só veio para dizer todo dia o número de mortos. Ele não tem nenhum projeto, nenhum plano. Dane-se o povo brasileiro. Ele vira apenas informador de estatística. Ontem morreram 434 pessoas. Esse é o único papel dele. Saúde? Ele é o ministro da saúde privada e não da saúde pública. Colocado lá pela classe dominante. Eu digo isso porque ontem eu lancei um vídeo perguntando até quando Bolsonaro vai abusar da nossa paciência. Nós vamos ter que esperar pacientemente que mudem as condições e as qualidades do campo de luta da esquerda, digamos assim. Dos trabalhadores. E trabalhadores, quando eu falo, não é o de chão de fábrica só, não. Os professores, os médicos, os advogados, os motoristas de ônibus, as cozinheiras, os artistas, somos todos trabalhadores, porque o que nós temos para vender no mercado é a nossa força de trabalho. Até o marmiteiro está vendendo a marmita, aquela marmita é a força de trabalho dele. O dono da birosca está vendendo a força de trabalho dele, ele só tem aquela birosca. O dono do botequim, ele não é o grande empresário. Ele pode ser proprietário daquilo, mas ele não é o grande proprietário, ele não abala em nada a economia do país. Quem determina a economia do país são os tubarões financeiros. É o capital estrangeiro, é Donald Trump, é o Departamento de Estado, é o Tesouro Americano. E quando a gente tenta se colocar contra isso, vem o golpe que derrubou Dilma Rousseff, o golpe que tirou dos trabalhadores a chance de continuar participando de alguma forma da sociedade com um poder de barganha. Então, minhas amigas e meus amigos, é triste, mas é verdade. O país está sendo destruído. Eu vi o presidente Lula, eu chamo de presidente porque é uma maneira de dizer, ele é ex-presidente, mas eu chamo de presidente Lula, vi o presidente Lula declarar ontem, tem que tirar este homem, ou a gente tira Bolsonaro da presidência, ou ele vai destruir o país, vai destruir a nação. E é verdade, ele já está destruindo. Quando você olha, você vê um Brasil destruído em todos os setores. Nenhum projeto do Brasil que não seja o lucro máximo para os grandes empresários, para os bancos, os banqueiros. Os banqueiros estão lucrando. Eu vi agora o lucro do Itaú, no meio da pandemia, um lucro gigantesco. Enquanto os trabalhadores ficam horas na fila para ganhar R$600. Os trabalhadores não, os desempregados. Então, isso é que se chama classe dominante. Dominante porque ela domina as outras classes. Ela se impõe, ela determina para onde vai. Enquanto não tivermos força, e essa força se dá através da nossa organização,
na organização de cada trabalhador em partidos, em sindicatos, em organizações trabalhadoras, em organizações sociais que pertençam ao nosso viés, enquanto não tivermos esta força, nós não temos carta na manga para apitar nada nesse jogo. Temos até que aceitar a liderança de um João Dória como se fosse o grande líder democrata desse país. É isso. Desculpe ocupá-los com tanto tempo explicando isto. Mas eu achei importante que vocês saibam que eu gosto muito da participação de vocês. Que eu sou grato a todos vocês. Que eu estou fora do meu lugar. Eu gostaria de estar em cena, fazendo comédia, fazendo humor, fazendo meu teatro, fazendo minha televisão, brincando. Mas sou obrigado também a me deslocar para a crônica política. Porque as coisas neste país estão fora do lugar. As coisas podem estar fora do lugar, mas a gente permanece no nosso lugar, juntos. Um abraço.